Eu vou ajudar. Alberto, vamos lá mostrar aqui as nossas técnicas avançadas de camuflagem de câmaras. Cá está ela. A fita está aqui atrás. Estão a ver? É aqui que esperamos a ação, certo? Ora bem, em plena brama, está ali um ponto d'água com lama e esperamos ter aqui festa. Olá, queres contar uma história engraçada sobre o que é que aconteceu em relação às nossas filmagens, nós à espera de apanhar veado e afinal tivemos imagens surpreendentes de corso, certo? É verdade. Ou seja, nós identificámos aqui aquilo que para nós era do género de uma arena, de um local de acasalamento e de disputa
de machos pelas fêmeas, e pensávamos que este local era exclusivamente bom para veado. E como sabemos que a época de brama começa aqui algures no início de setembro, viemos com alguma antecedência e colocámos aqui as câmaras já para ter mais ou menos tudo estudado e mais ou menos alinhado para não falhar na época da brama. E como viemos por aqui as câmaras em agosto, a verdade é que, sem termos minimamente planeado isso, acabámos por apanhar em cheio a época de reprodução do corso e também apanhámos algumas cenas interessantes e peculiares dessa espécie. Okay. Manuel, Oi? olha, eu sei que estamos aqui num contexto completamente diferente, mas daqui a uns dias vamos produzir o 3º episódio da Brama e um dos temas que combinámos foi a designada Fada do Trevim. Ui. Será que podias dar aqui aos nossos telespectadores uma ideia do que é que se passou? Uau! Ora bem, esse mítico episódio remonta então à época de brama do ano passado na Serra da Lousã, setembro de 2021, acho que foi em setembro, se não estou em erro. E essa filmagem da dita fada está enquadrada numa das câmaras que nós tínhamos colocado na serra para filmar a época de reprodução dos veados, numa zona bastante boa, até por sinal, e numa das nossas incursões à serra para fazer a manutenção das câmaras, eventualmente corrigir enquadramentos, mudar pilhas, cartões de memória. Nessa câmara em concreto, quando estávamos a passar as filmagens que tinham sido produzidas nas semanas anteriores, eis que nos deparamos, no meio das filmagens da bicharada, com 2 clipes de uma fada no meio da floresta, na escuridão da noite. E nós, ei caramba, o que é isto? Lembras-te da minha reação? Da minha o que era aquilo? Assustador. E foram esses 2 clipes que pusemos no Facebook. Exatamente, e esses 2 clipes que tínhamos no meio das filmagens dos veados, dos javalis e dos corsos, nós divulgámos então na internet, porque estávamos estupefactos com aquilo. Dias mais tarde, a refletir acerca do assunto, apercebemos-nos que o enquadramento nessas 2 filmagens da dita fada mudava ligeiramente em relação às filmagens que tínhamos anteriormente dos animais e que estavam fiéis à posição em que nós tínhamos deixado a câmara no momento em que a colocámos. E achámos isso estranho porque não tínhamos filmagem em momento algum de alguma pessoa ou do que quer que fosse que tivesse mudado a posição da câmara. Certo. E eis que o Alberto então se lembrou, vamos ver aqui se eventualmente alguém não terá apagado ficheiros no meio desta sequência. E recorreste a uma ferramenta informática que permitiu então concluir que de facto tinham sido apagados ficheiros. Antes e depois. E não só, lá está, não só tinham sido apagados ficheiros, como havia filmagens de pessoas a ir recolher a câmara e a colocá-la depois. Sendo que essas filmagens foram apagadas e ficaram apenas aqueles 2 clipes da fada. Olha, Manuel, e qual é o sentido disto? Nenhum. Nós não sabemos quem são as pessoas, Minimamente. não fazemos ideia. Qual a sua motivação, em que é que aquilo está enquadrado, nada.
Ok. pronto. Enganaram-nos bem. Foi. Se houver alguém que tenha conhecimento, pode participar, não é? Que se acuse, terei todo o gosto em conhecer a senhora Fada. Sim, senhor. Obrigado, Manuel.